Boa noite, né? Hoje eu, o Matheus e o Rafael, vamos tecer, né, comentários sobre as principais doenças relacionadas à tireoide e, mais especificamente, o seu efeito no metabolismo, tá? Aí hoje a aula são noções gerais, né, de revisão sobre o hipo e o hipertireoidismo. E antes de a gente entrar, né, de fato, na discussão das doenças, é só uma breve revisão, né, da glândula tireoide em si, assim, uma visão anatômica, e agora o que a gente vai comentar durante a aula, né, que é a tireoide, uma glândula formada por dois tipos básicos de célula, mas a de interesse da aula de hoje é a ação das células foliculares, que são as responsáveis pela secreção dos hormônios tireoidianos. E esses hormônios tireoidianos, né, os principais são representados pela tiroxina, que é o T4, e a triiodotironina, que é o T3, que vão ser basicamente originados, né, pela adição dos radicais de iodo a resíduos de tirosina que estão contidos na tireoglobulina, que é essa substância presente no coloide tireoidiano. Tá? E, a partir disso, ocorre a secreção tireoidiana, que é 90% de T4 e 10% de T3. Porém, como até mostra nessa imagem, é o T3 o maior responsável, né, pela atividade biológica da glândula, né, a atuação do T3 livre, mais especificamente, que é a sua forma biodisponível, tanto por sua maior afinidade pelos receptores dos hormônios tireoidianos, tanto pela conversão periférica do T4 em T3. E esses hormônios compartilham alguns efeitos biológicos, né, que estão colocados nessa tabela. E para adiantar um pouco da apresentação, né, para a gente aproveitar bem o tempo, seria, se eu pudesse sintetizar, eu destacaria o efeito deles em acelerar o nosso metabolismo, favorecer o tônus adrenérgico e a termogênese, tá? Ou seja, são fundamentais na regulação de vários sistemas do nosso corpo. Quanto à regulação, que é muito importante, né, sempre lembrar desse mecanismo do feedback negativo na síntese dos hormônios tireoidianos para a gente entender os diferentes tipos, tanto de hipotireoidismo quanto de hipertireoidismo, que o Rafael vai dar em seguida, tá? E, como vocês já sabem, né, mas relembrando, o hipotálamo ele produz o TRH, que é o hormônio liberador de tirotropina, que vai estimular a adenohipófise a liberar o TSH, que é o hormônio estimulador da tireoide, também chamado de tirotropina. E o TSH vai agir induzindo a síntese e a secreção dos hormônios tireoidianos. E a partir de que isso ocorra, os altos níveis séricos de T3 e T4 vão exercer uma ação inibitória sobre tanto o hipotálamo quanto a hipófise, e isso vai levar a uma diminuição da secreção de TRH e TSH, reduzindo então, né, a síntese do T3 e T4 por esse sistema de feedback negativo, que é o que ocorre em uma tireoide fisiológica, né, é, nesse eixo neurológico e glandular que ocorra de uma forma fisiológica, no indivíduo saudável. Agora, entrando, né, especificamente nas doenças, eu vou falar do hipotireoidismo, e como uma breve introdução, né, o hipotireoidismo é uma síndrome clínica que ela é resultante, mais frequentemente, da deficiente produção do hormônio tireoidiano, seja que eu vou destacar quais são as principais causas, ou da deficiente ação destes hormônios, né, de forma menos comum, com consequente alentecimento dos processos metabólicos. Tá? E o hipotireoidismo é uma das endocrinopatias mais comuns, e atinge cerca de 4% da população mundial e é mais frequente em mulheres. E ele pode ser classificado, né, em algumas entidades básicas, que é o hipotireoidismo primário, que é o hipotireoidismo de causa tireoidiana, e a sua principal etiologia nas regiões iodossuficientes é a tireoidite de Hashimoto, que vou tecer comentários mais específicos mais adiante. E existem duas entidades, que é o hipotireoidismo secundário, que é o que se refere a de causas hipofisárias, ou seja, uma deficiência do TSH, e o hipotireoidismo terciário, que se refere, né, a causas hipotalâmicas, ou seja, a deficiência de TRH. E essas duas entidades juntas, né, muitas vezes são referidas como hipotireoidismo central. Muitas vezes é até preferível, né, porque devido à dificuldade, por vezes, de diferenciar qual seria a causa específica do hipotireoidismo central. E ela é uma forma mais rara, tá? E vai surgir de distúrbios hipofisários ou hipotalâmicos, sejam eles congênitos ou adquiridos, né? E podem ter relação com tumores, tratamentos cirúrgicos, radioterápicos,
doenças infecciosas e etc. Mas falando assim da causa mais frequente, né, e dando um destaque a ela, não podemos deixar de falar da tiroidite de Hashimoto, tá? Vai ser ela que eu vou usar como base para comentar um pouco mais aprofundadamente da patogênese e também do quadro clínico relacionado ao hipotiroidismo. E a tiroidite de Hashimoto é uma tiroidite linfocítica crônica autoimune e a sua prevalência aumenta com a idade. É mais comum no sexo feminino, como é um tema comum, né, nas doenças de tireoide, essa prevalência no sexo feminino, e tem uma relação com história familiar positiva, tanto para problemas na tireoide quanto para doenças autoimunes. E como é que ela vai levar ao hipotireoidismo? Ela vai levar devido à destruição imunomediada do parênquima tireoidiano. E assim, um comentário assim mais específico em relação à patogênese, essa doença ela vai cursar com a formação de autoanticorpos que vão agir contra os folículos tireoidianos. E o mais relevante desses autoanticorpos é o anti-TPO. E é o principal realmente e está presente em 80 a 99% dos casos de hipotireoidismo, e o anti-TG, que vai estar presente em 30 a 60% dos casos. E como é que esses autoanticorpos atuam? Eles vão levar à infiltração da glândula por células T, linfócitos T citotóxicos. Isso vai resultar em um processo de apoptose e fibrose progressiva das células foliculares. E a partir disso ocorre uma deficiência crônica, né, dos hormônios tireoidianos. Comentando um pouco em relação ao diagnóstico clínico, né, que é ou seja, o quadro clínico da doença do hipotireoidismo, é importante destacar que ele atinge o organismo de forma global e vai poder produzir sinais e sintomas em diversos sistemas, tá? Só que, por conta disso, o quadro clínico da doença é geralmente bem inespecífico e bastante variável e vai depender de alguns fatores, como a idade do paciente, a duração e a gravidade dessa deficiência hormonal. Porém, eu posso citar, né, as manifestações que são mais comumente vistas, que temos a astenia, sonolência, intolerância ao frio, rouquidão, palidez, pele seca e áspera, constipação intestinal, perda de memória, ganho de peso, que é discreto, hiporreflexia, um edema periorbital, anemia, hiperlemia, né, a custa de elevação de lipoproteínas de baixa densidade, né, eles têm relação com as alterações metabólicas da síndrome, bradicardia, e no exame físico, né, um achado que é frequente nos pacientes é o bócio, estando presente em 90% dos casos, e no caso do hipotireoidismo, é visto muitas vezes um aumento simétrico e de leve a moderado do volume da tireoide. Tá? E uma coisa que deve ser destacada em relação a esse quadro clínico é que muitos indivíduos que têm essa síndrome são assintomáticos ou oligossintomáticos, né? É um quadro de evolução bem insidiosa que pode demorar de meses a anos até que ocorram manifestações mais evidentes. Dando seguida, né, como eu falei, o hipotireoidismo pode atuar nos mais diversos sistemas do nosso organismo, tá? E dessas alterações que estão expostas nas tabelas que eu estou mostrando, existem algumas mais comuns, que são presentes em quadros mais leves, e outras que são mais características de quadros mais avançados, tá? Mas eu acho que eu posso destacar aqui o mixedema, né, que é uma característica não tão incomum, a alopécia, vamos ver aqui, a constipação intestinal, a fraqueza muscular, a característica de câimbras, a mialgia e também algumas alterações em relação ao sistema reprodutivo, né? Tendo bastante destaque a questão da irregularidade menstrual nas mulheres. E também é importante as alterações metabólicas, né? A dislipidemia, o ganho de peso discreto, a intolerância ao frio, que são alguns fatores que eu também já cheguei a comentar. Falando agora do diagnóstico complementar, né, que é a parte laboratorial da análise do hipotireoidismo, é imprescindível a avaliação da função tireoidiana. E no contexto do hipotireoidismo, os testes mais importantes para essa avaliação são a dosagem do TSH e do T4 livre. Aí, bem destacado aí, né? No caso do hipotireoidismo primário, o achado clássico vai ser de TSH elevado e T4 livre baixo, né? Por que isso vai acontecer? Tem relação àquela cascata do feedback negativo. Pela diminuição da quantidade sérica do T4 livre, do T3 e do T4, não vai ocorrer o mecanismo de feedback negativo, levando, né, ao aumento da secreção do TSH.
E já o achado clássico no hipotireoidismo central, ou seja, de causas hipofisárias e hipotalâmicas, pode haver um TSH baixo ou normal, mas mantém o T4 livre baixo. Aí essa é uma diferença básica, né, no laboratorial das diferentes etiologias do hipotireoidismo. E alguns comentários ainda nesse slide, né? Por que é preferível a dosagem do T4 livre? Porque, e não do T4 total? Porque o T4 total vai sofrer interferência dos níveis de suas principais proteínas carreadoras, ou seja, as que o carregam no sangue, né? Que é a TBG e a albumina. E há diversas situações que podem alterar os níveis dessas proteínas que podem levar a um aumento ou diminuição, assim, vamos dizer, fictícia, né, do T4, que pode levar a um resultado errôneo. Por isso que a preferência pelo T4 livre. E por que o T4 livre e não o T3 no contexto do hipotireoidismo? Por quê? Porque a dosagem de T3 livre acaba sendo desnecessária, porque laboratorialmente no hipotireoidismo, primeiro a gente já vê um, um aumento do TSH, né, que é o mais precoce a se alterar, seguido pela diminuição do T4. E só após isso, né, que ocorre a redução dos níveis séricos de T3. E dando continuidade à questão de diagnóstico complementar, é falar um pouco da dosagem dos anticorpos que estão envolvidos na patogênese da doença mais comum, que é a tireoidite de Hashimoto, né? O que é dito, né, é que não é obrigatório para o diagnóstico do hipotireoidismo, mas pode ser bastante útil para a investigação etiológica. E também tem outra situação que é de interesse, né, que é a questão do hipotireoidismo subclínico. E o hipotireoidismo subclínico, voltando um pouco, é quando ocorre uma situação de TSH elevado, mais T4 livre e T3 está em uma dosagem normal. Tá? Aí acaba sendo um diagnóstico laboratorial que pode evoluir ou não para o hipotireoidismo franco. E a análise do anti-TPO e o anti-TG, né, se eles estiverem mais elevados, pode significar que esse paciente tem maior chance de evoluir para o hipotireoidismo franco. Quanto à ultrassonografia da tireoide, ela não é indicada como exame de rotina para avaliação de todos os pacientes com hipotireoidismo. Porém, ela é de boa indicação na ocasião de anormalidades estruturais, né, percebidas no exame físico, como um bócio, a presença de nodulações, ou mesmo quando a etiologia do quadro ainda é duvidosa. E é basicamente isso em relação ao diagnóstico complementar do hipotireoidismo. Quanto ao tratamento, a opção, né, nesse quadro é realmente mais medicamentosa e se baseia, né, na reposição com a levotiroxina sódica, que é o Puran, né, o seu nome comercial, que existem algumas recomendações em relação ao seu uso, que é basicamente uma dose única diária, após um jejum de no mínimo 4 horas, e que deve ser mantido por 30 a 60 minutos após a tomada da medicação, geralmente, né, 30 a 60 minutos antes do café da manhã, e existem diversas doses ótimas que elas variam, né, conforme a faixa etária. E basicamente segue uma lógica de doses para adultos são mais intermediárias, cerca de 1,6 a 1,8 microgramas por quilo por dia. Já para as crianças, elas tendem a ser mais altas, né, de 2 a 15 microgramas por quilo por dia, e em idosos elas voltam a ser um pouco mais baixas, mantendo a média de 1,6 microgramas por quilo por dia. E o objetivo dessa reposição é manter o eutiroidismo bioquímico. Aí, é importante saber, né, que no caso do hipotireoidismo primário, deve ser feita uma avaliação da resposta terapêutica e o ajuste da dose. E, nesse caso, ela é feita com base nos valores de TSH, enquanto que no caso do hipotireoidismo central, a gente utiliza como referência a dosagem de T4 livre. Tá? E outra coisa, né, que é bem importante em relação aos pacientes com a tireoidite de Hashimoto é que essa deficiência hormonal acaba sendo a maioria das vezes definitiva, tá? Exigindo uma reposição da levotiroxina de forma vitalícia, tá? E existem algumas metas terapêuticas em relação a esse tratamento, principalmente o do hipotireoidismo primário, que é basicamente reavaliar a resposta do tratamento deve ser avaliada através da dosagem do TSH após 6 semanas do início do tratamento e devem ser feitas também consultas de retorno a cada 6 meses para sempre reajustar a dose ideal. Tá? E essa questão de iniciar após 6 semanas é porque é o tempo mínimo ideal para que se observe uma resposta terapêutica plena
à reposição. E aí, né, está exposto às metas de TSH que são preconizadas para as faixas etárias, né, dos adultos e dos idosos.